Então, pessoal, chegamos à questão número 12 do vestibular de inverno da UDESC 2019. Peço que você dê uma curtida aí no canal, para a gente continuar se sentindo incentivado a gravar esses vídeos para vocês, tá? Conteúdo prévio para entender essa questão 12 é o conteúdo de eletromagnetismo, lá, logo no início, onde fala sobre lei de Coulomb, né? Fala, e um conteúdo lá da mecânica, a terceira lei de Newton, ou também conhecida como a lei da ação e reação. Tá? São os dois conteúdos prévios que você precisa saber para entender essa questão. Não há necessidade de fazer conta nenhuma. Se você não se lembra disso, basta que você faça uma leitura sobre esse conteúdo aí, que você já consegue entender, vai conseguir entender perfeitamente essa questão. Tá? Eu considero uma questão fácil, que exige apenas conhecimento teórico para poder entender. Tá? Então vamos lá. Ó. Duas cargas elétricas pontuais Q1 e Q2 estão fixas e separadas pela distância D. Eu vou parar aqui e já vou desenhar o problema. Então vamos lá. Tenho duas cargas. Vou botar aqui duas cargas positivas, tá? Positivas. Ou melhor, vou botar uma carga positiva e negativa. Não vai fazer diferença, tá? No entendimento do problema. Ok, então vamos chamar isso aqui de carga Q1 e carga Q2. Tá bom? Então, continuando a leitura, a partir daqui, né? Seja F1 a intensidade da força elétrica, que é a carga Q1 sobre a carga Q2. Ou seja, vou fazer aqui representar através de um vetor. Esqueci, né? Esses dois estão separados por uma distância que ele chama de distância D. Ele falou na primeira frase lá, ó, distância D, né? Então, representando aqui a força que F1, a carga 1, faz em Q2. Então, como é que eu represento isso? Através de um vetor, né? Por que estou fazendo um vetor no sentido contrário? Lembrando que cargas de sinais contrários, elas se atraem. Cargas do mesmo sinal se repelem. Tá? Então, como eu vou ter uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Então, a carga positiva está puxando a carga negativa. Tá? E essa aqui eu chamo de 1 sobre 2. A força que 1, que a carga 1, faz sobre 2. Então, seja F12 a intensidade da força elétrica, que é a carga Q1 sobre Q2, e F2 a intensidade da força elétrica, que a carga 2 faz sobre Q1. Então, vou fazer aqui uma força, também agora no sentido contrário, né? Que vai ser a carga 2 sobre 1. Agora no sentido positivo, porque a carga negativa está atraindo a carga positiva. Então, lembrando, esse vetor representa a força que essa carga aqui faz sobre Q2. E esse vetor representa a força que essa carga Q2 faz sobre Q1. E quando eu desenhei aqui os vetores, essa setinha, vocês reparem que eu desenhei ela do mesmo tamanho, apenas em sentido contrário. Sentido contrário porque ela é atrativa. Mas o tamanho delas está igual. Porque lembra que na lei da ação e reação, lá na mecânica, a gente aprende, né? O exemplo clássico que da Terra e da Lua. E aí lá a gente diz que a Terra puxa a Lua
uma força F1, né? E a Lua puxa a Terra uma força F2. E essas forças, elas são iguais. Não é porque a massa da Terra é maior que ela vai puxar a Lua com uma força maior e a Lua vai puxar a Terra com uma força menor. A massa não influencia. A intensidade da força, ela é igual, ação e reação. Se a Terra puxa com uma força de 40 newtons, por exemplo, é um número hipotético aqui, tá? A Lua vai puxar a Terra com uma força de 40 newtons. A ação e reação nos diz isso, que as forças têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor numérico, mas sentidos contrários. Então essas cargas elétricas, tá? Essas cargas elétricas estão se puxando com a mesma intensidade. E por isso que eu estou representando os vetores do mesmo tamanho. E influencia o tamanho da carga? Vai influenciar se essa aqui for uma carga de 4 coulomb e 2 coulombs? Não. Né? Da mesma maneira que a massa aqui não influencia, o valor das cargas, tá? O valor das cargas elétricas também não influencia. A ação e reação vai ser sempre a mesma. Uma pode ter uma carga maior do que a outra. Ok? Não faz diferença. Então, continuando. Continuando aqui. Analise, né? Analise as proposições em relação às forças F1,2 e F2,1 e suas intensidades. Aí na primeira ela diz o seguinte, ó, se a carga Q1 for maior que Q2, a força que 1 faz sobre 2 é maior do que a força que 2 faz em 1. Ele está dizendo que se essa carga aqui for maior, essa força aqui vai ser maior do que a força que Q2 faz sobre Q1. E como eu disse, não influencia o tamanho das cargas, não tem influência. A ação e reação, elas têm a mesma intensidade. Então essa daqui é falsa. É falsa. 2. Se F1 e F2 diz, né, que a força F1 sobre 2 e a força F2 sobre 1 satisfazem a terceira lei de Newton. Sim, né? Eu já expliquei aqui a matéria, né? Dei uma explicação rápida. Isso aqui satisfaz a terceira lei de Newton. Ação e reação. Ação e reação. Então, verdade. 2. Se Q1 for aproximado de Q2 para uma distância d sobre 4, então F2 aumentará 16 vezes. Ele está dizendo que se essa distância aqui, ó, for reduzida, né, a sua quarta parte, a força vai aumentar 16 vezes. Olha só, se eu pegar lá a equação da força elétrica, ela diz o seguinte, ó, a força elétrica, a intensidade dessa força aqui, ó, é uma constante, é igual a uma constante vezes o produto da carga Q1 vezes a carga Q2, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu analisar essa expressão, né, se eu diminuir essa distância, se eu diminuir o divisor aqui embaixo, né, o resultado disso vai aumentar. Você concorda? Cada vez que eu diminuir o divisor, o resultado disso vai aumentar. Então, eu chego à conclusão que se eu diminuir a distância, essa força elétrica vai aumentar. Tá? Se não tivesse esse quadrado aqui, ó, se eu diminuísse a distância por 2, a força elétrica dobraria. Se eu diminuísse essa distância por 3, a força elétrica triplicaria. Se eu diminuísse essa distância por 4, essa força elétrica quadruplicaria. Mas se não tivesse esse 2 ao quadrado aqui, ó, tá? Como tem 2 ao quadrado,
2 ao quadrado. Se eu reduzir essa distância por 2, essa força elétrica vai quadruplicar, porque isso aqui tudo vai ao quadrado. Isso aqui ficaria d ao quadrado dividido por 4. Então, se eu reduzir pela metade a distância, a força elétrica aumenta 4 vezes. Se eu reduzisse a distância a um terço, tá? A um terço, isso aqui ficaria ao quadrado, d ao quadrado, dividido por 3. Então, se eu reduzisse por 3, né? A força elétrica, aliás, isso aqui vai ficar 9, né? 3 ao quadrado é 9. Se eu diminuísse essa distância por 3, a força elétrica ia aumentar 9 vezes. 9 vezes. Como eu reduzi a distância por 4, isso tudo aqui ao quadrado, vai ficar d ao quadrado, 16. Então, a força elétrica vai aumentar 16 vezes se eu diminuir a distância original por 4. Ou seja, se eu aproximar essa carga positiva à carga negativa, de forma que fique uma distância, a quarta parte da distância original, né? Tinha aqui a distância original, que era d, né? Dividindo isso aqui por 4 partes, reduzir essa parte aqui, né? Isso aqui d sobre 4. Então, se eu reduzir essa distância, as duas cargas, tá? Eu concluo, então, que a força elétrica aumenta 16 vezes. Então, isso daqui realmente é verdade, tá? Esse tipo de exercício a gente costuma trabalhar lá em sala de aula, faz uma tabela, né? Constrói toda uma tabela e explica melhor isso, tá? Então, se você estudar a lei de Coulomb, né? Se você estudar a lei de Coulomb, vai estar lá explicado melhor, vai ter uma construção de uma tabela lá para você entender melhor essa relação, tá? Se você entender que a distância, se você aproxima a distância, a força elétrica aumenta, tá? E que se a distância entre elas aumenta, a força elétrica diminui, né? Já é um primeiro passo, né? E aí o quanto que aumentou essa distância, o quanto diminuiu, já vai te dar uma ideia de quanto que essa força elétrica vai alterar. Indo para o 4. Para quaisquer posições e valores das cargas elétricas, vale a igualdade F1 igual a menos F21. Ou seja, ele está dizendo, né, que as duas têm a mesma intensidade, mas sentido contrário. Exato, né? Elas têm a mesma intensidade, mas sentidos contrários. Esse menos aqui é só para dizer que elas têm sentidos contrários. Então também é verdade. É verdade. A última. A força elétrica depende da velocidade das partículas. A equação da força elétrica está aqui, ó. Tem velocidade nessa equação? Não tem, né? Então, não depende da velocidade delas, tá? Até porque nós estamos aqui com cargas pontuais fixas, né? Estão paradas uma em relação à outra. Então, a certa é aquela que tem a 2, 3 e a 4. 2, 3 e 4. Então é a letra D, né? 2, 3 e 4. Ok? Obrigado.